Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 9 de novembro de 2020, agradecendo a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline e o André, demais pessoas presentes e as pessoas que nos acompanham via Facebook. Boa noite a todos. Neste momento eu peço ao vereador Hildo Stangerlin para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O mal prejudica-se a si próprio. Aquele que lança uma pedra ao ar, vê-la ao cair sobre a sua cabeça. Assim, a ofensa é feita de traição, atingirá também o traidor. O que abre uma cova, cairá nela. A vingança é como um leão, apanhá-los de surpresa. Aqueles que alegram com o pecado dos justos, e a dor o consumirá ainda vivo. Peço à secretária, a vereadora Evanita Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhores vereadores, viemos, através deste, enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto Decreto Legislativo número 03 de 2020, que aprova as contas públicas do prefeito municipal Ronaldo Buniati e do vice-prefeito Gelson Sonda, referente ao exercício de 2018. Sem mais, agradecemos e nos colocamos à disposição. Assinados por todos, pelo presidente Darley e por todos os vereadores. Senhor presidente, vimos, através deste, enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de lei número 034 de 2020, dispõe sobre a reserva de 1% de cargos e empregos públicos municipais para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, inciso 8 da Constituição da República. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Buniati, prefeito municipal. Indicação 68/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, realize o alargamento da estrada na comunidade do Travessão Acioli, iniciando logo após o fim do asfalto. Justificativa: sabendo da importância de melhorar as condições das estradas de produção e para a qualidade de vida dos moradores, solicitamos que seja feito o alargamento da estrada na comunidade do Acioli, iniciando logo após o fim do asfalto, visto que neste trecho trafega diariamente o ônibus escolar e não é possível passar 2 veículos ao mesmo tempo, por ser tão estreita. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 9 dias do mês de novembro de 2020. Dirceu Giséria, Silvino Maróstica,
vereadores do PSDB. Indicação 69/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar uma cerca de aproximadamente meio metro ao redor do parquinho na Praça da Matriz, a fim de impedir a entrada de animais. Justificativa. Tal solicitação tem o intuito de solucionar as diversas reclamações de munícipes que levam as crianças para brincar na areia do parquinho na Praça da Matriz e se deparam com muitas sujeiras e até mesmo com fezes de animais. Sabe-se que a areia, além de ser um dos locais preferidos das crianças, é também para os animais, cujas fezes podem transmitir doenças. Desta forma, sabendo da importância de cuidarmos da saúde de todos cidadãos paduenses, pedimos que seja instalada uma cerca ao redor do parquinho, de forma que impeça o acesso de animais. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 9 dias de novembro de 2020. Léo Sonda e Vanite Vedana, vereadores do MDB. Indicação 70/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, seja alargada e patrulhada a estrada do Travessão Leonel, iniciando na Capela até a família do senhor Adair Bianchim. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, visto que há muito tempo está sendo feito este pedido pela família Bianchim, já que todos os anos, nesta época, trafegam todos os dias carretas com frutas, e a dificuldade é grande, por ser uma estrada estreita e cheia de curvas. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 9 dias de novembro de 2020. Evanite Vedana, Léo Sonda, vereadores do MDB. Indicação 71/2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que realize a roçada na estrada vicinal que liga os travessões Paredes à divisa. Justificativa. Estamos solicitando a roçada da estrada citada, haja vista que as ervas daninhas vêm dificultando a visibilidade dos motoristas que trafegam por esta estrada, já que as quais estão enormes e acabam invadindo as vias públicas. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 9 dias do mês de novembro de 2020. Hildo Stangerlin, Jéssica Buniati, Maico Morandi, Darley Pilati, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos para a aprovação da ata número 1289 de 2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1289 de 2020. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador César Menegatti. Cumprimento ao senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Hoje, Vadir Krilo, Doraci, que se faz presente, as demais pessoas que nos assistem pela página do Facebook, meu cordial boa noite. Bem, vendo as indicações aí, que são indicações necessárias para o nosso município, vendo essas questões que nós como vereadores a gente sempre levanta nessa casa, sempre levantou durante os 4 anos, durante essa gestão, são trabalhos que muitas vezes a prefeitura hoje ela não faz, amanhã, depois, acontece muitas vezes o tempo, a máquina é necessário para fazer. Mas eu vejo o seguinte, que muitas vezes as estradas do interior são esquecidas, e não só agora. Foram esquecidas também muito antes também. E muito mesmo. Porque quando que tu vai abrir uma estrada, tu não pensa em levar asfalto logo. Essa é a minha ideologia. E eu ia levar isso como candidato. Eu ia levar, a estrada tem que ser aberta de ponta a ponta, até a última família. Certo? Se ela vai receber asfalto, sim ou não, aí é um outro comprometimento. Mas a estrada, com certeza, ela deve receber, se ela recebeu... nós levamos asfalto até todas as comunidades. Certo? Até todas as comunidades. Mas aquelas famílias que moram depois das comunidades, são diferentes daquelas que moram antes? Não, né? Eu acho que então a estrada tinha que ser aberta do início, da entrada da estrada que liga a comunidade e até o final da comunidade, né? Que as outras famílias também gostariam de ser beneficiadas com uma estrada boa, uma estrada bem patrolada, uma estrada aberta, que futuramente, hoje, amanhã, sei lá, quando que sobrar um dinheiro, faça-se o asfalto. Isso é importante, porque todas as famílias têm um movimento de produção, todas as famílias, merecendo aquela que tem um pouco mais, aquela que tem um pouco menos, mas todo mundo está contribuindo para o município, certo? E dentro disso, não é de hoje, porque nós somos município há muitos anos, tá? Há muitos anos, são 28 anos de município, certo? E isso dali eu acho que tinha que ter sido, e a minha primeira indicação que eu tinha feito em 2017 foi de ter feito um mapeamento, pedir para o prefeito para ele fazer um mapeamento de onde iriam ser abertas as estradas para o interior, onde é que elas iam ser melhoradas, né? Demarcação delas, né? Importantíssimo isso daí, que daí as pessoas sabem o que tem que fazer com um pedacinho de parreiral, se tem algum problema, se tem uma cerca para ajeitar. Aí as pessoas entendem o que é uma questão de uma abertura de uma estrada. E não fazer como fizeram anteriormente, que deve lá que chegaram ali, pegaram a máquina, começaram a atacar em cima do mato, em eucaliptos, tocando embora, fazendo o que queriam, com a terra do proprietário. Sem nem menos perguntar para ele, né? Isso não é uma coisa que se faça, né? Aí as pessoas vinham e cobravam questões assim. Então, esse que era o maior entendimento, de colocarmos as ideias de onde que iriam ser feitas as estradas, como que elas iriam ser realizadas, e por isso que eu pedi o pedido de explicações para ver essas máquinas terceirizadas, se vale a pena, sim ou não, se o custo dela é maior ou menor do que uma máquina da prefeitura, porque aqui muito se discutiu por causa de uma giratória e um trator de esteira, muito se discutiu, né? Eu acho que era uma dívida que íamos deixar para as próximas administrações. Eu acho que não. Eu acho que tem que assumir uma boa parte dessa dívida nessa administração e, de repente, alguma sobra futura para o próximo gestor poderia se deixar, mas não uma dívida total. Para um merecimento de ter uma máquina nova. E que eu vi, a giratória da prefeitura está trabalhando e o trator de esteira também estão trabalhando. Não pararam. Tem os seus problemas? Tem. Como nós temos também na nossa casa, nossas máquinas têm seus problemas. Hoje ela funciona, amanhã de repente tem um problema. E a gente vai ajeitando. Mas não é dessa forma que muitos os munícipes veem lá de fora, tá? Muitos. E eles veem isso daí como uma indiferença. E eu concordo com eles. Porque se a estrada
Do Leonel, por exemplo, era para ser aberta, foi o asfalto até a capela, tinha que ser aberta até o final. Ter feito ela ponta a ponta. O prefeito que foi, fez isso daí, ponta a ponta, pronto. Ah, ela recebeu asfalto até a capela. Beleza, ótimo, você chegou até a capela, ótimo. Mas para frente ela tinha toda uma condição de trafegabilidade, de movimento, de tudo que é tipo de coisa. Né? De veículos pesados e praticamente toda a produção. Isso é uma visão de governo, tá, gente? Não é uma visão política, visão de governo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas aqui presentes, pessoas que nos assistem pelo Face. César, tu falaste muito bem, por isso que esses dias eu dei uma caminhada ali para o nosso município e até me chamou uma estrada, eu até fiz essa indicação ali no Acioli, vendo depois do asfalto, aquele pedaço da estrada ali, é de estreitinho mesmo, é de precário, porque vendo ali que aquele pedaço tem transporte escolar e uma estrada assim estreita demais. Mas assim, eu vejo assim que o mandato aqui que passou não foi esquecido, foi aberto mais de 14 quilômetros de estrada e as obras estão continuando. E quem sabe a próxima administração vão continuar com as obras e aos poucos elas serão todas abertas. Também eu vou falar um pouco, eu tive muitos contatos, eu também sou um agricultor, e eu tive muito contato esses dias com agricultores, e falando assim, eu poderia falar assim, nós estaria praticamente, esse tempo atrás foi levantada praticamente uma campanha para mais jovens ficar na agricultura, mas eu vejo assim que o pessoal, eles estão meio revoltados, porque a agricultura, hoje em dia, ela é uma agricultura mais moderna, então eu precisaria, por exemplo, abrir sudes, tu vai para fazer uma licença para abrir uma sude, tu consegue, não é que não se consegue, você consegue, mas tem que trabalhar bem e é muita demora. E os agricultores precisam daquele lugar, então, feita a vistoria, de repente, acha lá uma plantinha, que eu poderia até dizer aqui, para quem é agricultor sabe, você acha um pé de tabaco, um tabacão, que dizia coisa deste ano, não, aí não dá. Então seria coisa assim que nós teríamos que, as próprias lideranças, facilitar um pouco, porque senão o pessoal vai partir mesmo, vão todo mundo na cidade, como dizia antigamente, invade o país. Por quê? Daí tu chega no mercado, esses dias eu estava olhando, vindo as pessoas reclamar, porque o leite está caro. Leite está caro, tomate está caro. Eu não acho caro o leite. Sabe por quê? Eu digo a verdade, eu como agricultor, que eu poderia ter minha vaca de leite lá e coisa, não. Eu acho mais barato ir comprar no mercado do que ter os custos do leite. Porque custa, e ainda tu vai, para produzir uma produção boa, vai ter que um pasto para produzir, tem que ter irrigação, vai ter que ter água. E se tu vai fazer todo esse planejamento, tu não consegue, consegue, mas é muito demorado. Então o pessoal cansa. Tu vai plantar um tomate, uma própria uva agora, se não tem irrigação, tu não produz mais. E daí tu precisa do negócio para fazer ligeiro, para prontar, para começar a produzir, e tem muitas coisas que impedem. Então eu acho assim que, partindo de nós, vereadores, e coisas nós temos que começar, ou as mais pessoas à frente, eles vão ter que pensar e resolver, facilitar um pouco mais, porque se eu estou vendo assim, eu concordo de ter árvores e coisas, mas se nós voltássemos uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, quem não lembra
das encostas aqui do Rio das Antas, nos 80, que tinha roçada e queimadas. Agora é tudo verde. Então acho que aqui na nossa região nós não temos esse problema. Eu vejo assim que agora nós temos mais mato agora do que antigamente. Então nós acho que assim que temos que ver essas coisas e facilitar um pouco mais, porque senão os jovens mesmo vão partir, vão pela cidade mesmo, porque desse jeito assim, com essas dificuldades, não vão ficar não. E daí as coisas vão ficar caras, vão aumentar porque vai faltar produto, e daí não adianta reclamar. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Evanite Luz Avedana. Cumprimento presidente, colegas, funcionários da casa, demais pessoas aqui presentes e aos que estão nos assistindo no Face. Em primeiro lugar, começando, quero falar um pouco como que acho que todos têm na mesa, todos os colegas têm. Eu acho que fui o secretário da Saúde, Aline, né, que deixou o folder aqui da campanha agora de Novembro Azul. No mês de outubro era Outubro Rosa e agora então é Novembro Azul, que sabemos que é a respeito do câncer da próstata, né? Da campanha sobre o preventivo do câncer da próstata. Sabemos que há muitos casos também no nosso município e é muito importante que se faça esse exame preventivo, que é sempre melhor fazer o preventivo do que depois ter que tratar e curar depois. Falar também da indicação feita por mim e pelo meu colega, o Léo, e também pelos colegas, o Dirceu e o Silvino, que ela vem da mesma forma, né? Do alargamento ali, da família ali do Adair Bianchim, que não faz muito tempo que a gente tem feito essa indicação, e até conversando com eles disseram que eles colocaram até a venda à terra para poder, porque eles se colocaram assim: a gente é esquecido. Aqui nós estamos esquecidos. No fim da linha, nós estamos esquecidos aqui em Nova Pádua. Eles veem isso. Então, até depois... e chega a dar... eles dão uma revolta na pessoa. E até eu concordo com eles, porque eu acho que qualquer um ficaria, né? Porque até ele colocou, ele disse assim, ele não está mais trabalhando com caminhão, porque se torna muito caro. Então, ele trabalha direto com carreta e a dificuldade é grande para as carretas trafegarem naquele pedaço aí. E ele disse, eu não sei mais o que fazer. Então, que ele gostaria que quanto antes fosse alargada. Porque ele disse, eu não peço um asfalto. Eu só peço um alargamento e tirando um pouco das curvas. E também lá no Acioli, também eu passei por lá também, e pais, né, que têm os filhos, aí eles colocaram, se coloquem, né, ele diz, um pai me disse, se coloquem no nosso lugar,
o ônibus grande passa até aqui e nessa estrada é estreita. Então, né, mas que nem o Dirceu colocou, né, o colega Dirceu colocou, aos pouquinhos, eu vejo assim, dando sempre prioridade a lugares onde que tem mais prioridade, né, que nem ali no Adair, que nem aonde que há mais necessidade. E a outra indicação também, ali na praça ali da Matriz, lá é bem complicado, porque também uma cerca ali é necessário ser feito alguma coisa, né? Acho que ali tem que se pensar, porque é muitas crianças também que brincam. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Illo Stangerlin. Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa e demais pessoas que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem no Facebook. Realmente isso é bom ouvir comentários, né, de quem é candidato realmente, que vão, né, passando nas estradas, vão observando realmente essas necessidades que vêm para o nosso município. Realmente a gente enxerga que realmente precisa de certas coisas, mas a gente sabe que a Secretaria de Obras está envolvida, vai fazendo o possível para fazer esses trabalhos. Claro que tudo que desse certo, que tudo desse dentro das expectativas, também dependendo do tempo. Realmente, ultimamente, aqui com a seca, às vezes é difícil trabalhar nas estradas do chão. Por isso que eu digo que realmente é muito importante dentro do nosso município ver sim as coisas que precisam para os nossos contribuintes. Pessoas que trabalham na roça, na colônia, precisam coar suas produções, realmente ter estradas boas. Essa aí do Leonel, eu acho que já foi feito indicações há tempo, a gente vem surgindo, mas sempre há algumas complicações para a abertura dessas estradas, né? Realmente, quando se abre uma estrada, a dificuldade maior é deixar passar, deixar abrir, deixar entrar as máquinas e fazer o serviço. E às vezes complica um pouco. E falando um pouco da nossa indicação, a roçada na estrada da divisa, aquela vicinal, realmente que passando lá, falei antes, passando lá, que realmente precisa ser feita uma roçada. Se dá encontro de dois carros lá, um tem que entrar no meio do mato, lá não tem como, está fechando tudo. Então eu espero sim que essa roçada e mais roçada onde se fazem necessário dentro do nosso município. Era isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, a Aline, o André, o Doraci e o Valdir, que nos acompanham hoje presencialmente, e a todos os que nos acompanham pelo Facebook. Bom, fazer um comentário também a respeito da indicação do MDB, da colocação da cerca no parquinho. É um tema já que foi abordado aqui nesta casa inúmeras vezes também no passado. Nossa bancada também já abordou esse tema, as demais bancadas também já comentaram, já solicitaram. A gente entende que tenha o parquinho e que seja um bom local para as crianças se divertirem, é necessário, mas também é necessário que elas tenham o mínimo de segurança e que, sim, as mínimas condições, digamos assim, de saúde, enfim, de cuidado sejam garantidas. Então não custa, de novo, né, tem todo o meu apoio a nós ressaltarmos essa necessidade. Quanto às estradas, falar um pouquinho da nossa indicação também, vereador César, às vezes é difícil para uma administração, a gente, em todas as administrações, se tenta fazer o possível dentro dessa questão das obras. A gente entende que o município é essencialmente agrícola, que precisa muito para o escoamento de produção e para outros fins também de trafegabilidade mesmo. E às vezes não é fácil a gente conseguir pavimentar tudo ou abrir todas as estradas.
mas pelo menos ter realmente um mapeamento do que é mais prioritário e conseguir garantir mínimas condições é algo que não deve ser esquecido de fato. Então, essa roçada, por exemplo, é algo que o município pode atuar e que nós não devemos, sim, deixar chegar nesse ponto, ao ponto de incomodar ou ao ponto de impedir trafegabilidade, enfim. Claro que nessa administração, eu percebo que o prefeito, os secretários tentaram dar seu melhor. Conforme o Dirceu comentou, nós tivemos aí vários quilômetros pavimentados, tivemos 14 quilômetros de estradas abertas, prontas para no futuro, quem sabe, né, vereador César, dentro do orçamento, dentro da necessidade, receberem pavimentação também. Foram obras feitas com responsabilidade e com a qualidade, sempre entendendo que nós estamos entregando para quem paga por isso, porque é uma negligência muito grande o poder público pensar que dá presentes. Então, claro, a gente faz as indicações aqui, os candidatos agora também. É uma grande oportunidade, sim, às vezes, de estar visitando mais seguidamente agora as comunidades, de estar percebendo por si próprio, né, algumas demandas, mas mesmo quando nós ouvimos ou, enfim, somos questionados, nenhum munícipe nos procura, nos insiste para algo que não é necessário. Claro, cabe ver o que é prioritário, o que a gente pode, de fato, auxiliar. Mas algumas coisas, realmente, o poder público não pode deixar acontecer. Também gostaria de falar a respeito da aprovação das contas dessa administração, parecer favorável do TCE, e colocar algumas questões a respeito, sim, da atuação. Nós tivemos secretários afastados, realmente a administração tentou cuidar bem das nossas contas, evitou novas contratações, às vezes para alguns cargos que podiam ser necessários. Algumas pessoas ficaram com uma certa sobrecarga e ainda assim os serviços foram todos realizados. Então, colocar isso também, parabenizar. Até aqui na casa mesmo, ó, a própria Aline, com a saída da Kátia também, conseguiu dar continuidade a todos os trabalhos. Então, são algumas atitudes que a gente vê que se nós tivéssemos elas reproduzidas a nível estadual e nacional, nós poderíamos ter melhores resultados. E gostaria de colocar também só uma frase bem simples a respeito do que eu vi na quarta-feira no debate com os nossos candidatos e dizer só uma coisa, que para uma pessoa hoje, deixar às vezes de fazer algumas coisas na sua vida e sabendo que muitas pessoas não conseguem às vezes tomar decisões por si próprias, e uma pessoa ir lá e querer dar tudo de si, com todo o coração, para tomar decisões por outras, com certeza essas pessoas têm que estar muito preparadas. Era isso, muito obrigada. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, iniciamos pela indicação 68 de 2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, realize o alargamento da estrada na comunidade do Travessão Acioli, iniciando logo após o fim do asfalto. Está em discussão esta indicação. Vereador Dirceu Giséria. Essa indicação foi feita assim, uma estrada o fim do asfalto e vendo aquele trajeto ali, tem muitas famílias morando para aqueles lados lá, então assim, e tendo mais transporte escolar e o encontro ali é bem de dificuldade, então eu acho assim que, não sei se esse mandato do prefeito vai conseguir fazer essa obra, mas quem sabe para próximo, eu acho que é uma obra que tem que tomar as suas providências. Vereador Silvino Marostica. Só para complementar um pouco, senhor presidente, e demais pessoas, assim, também quero acrescentar, lá tem um grande comércio, os Marque. Eles têm comércio de cebola, de moranga, de tudo que fazem ceasa. Às vezes vai lá carreta para carregar, descarregar produtos assim agrícolas. E ele me falou que tem curvinhas aí que é até difícil de passar com carretas. E que nem o colega Dirceu falou, e de onde que tem um asfalto para lá, tem bastante famílias. Se faria necessidade sim de pelo menos abrir e depois futuramente fazer o asfalto também. Vereador Ildo Sangerlin. Senhor presidente, também eu digo que estive lá nessas famílias que moram perto daquela estrada, onde que tem bastante poeira, bastante movimento no fim de semana, onde nós temos um ponto turístico também, onde que nos facilita, onde que tem pessoas que vão pescar no Rio das Antas também. Eu digo assim que se faz necessário. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considera aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 68 de 2020. Indicação 69 de 2020, os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar uma cerca de aproximadamente meio metro ao redor do parquinho na Praça Matriz, a fim de impedir a entrada de animais. Está em discussão esta indicação. Vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, nossos cumprimentos, a Aline, o André, e as pessoas que nos acompanham pelo Face também, sinto-se todas cumprimentadas. Na verdade, essa indicação aí a gente já fez também, acho que, se não me engano, foi no decorrer do ano passado também, é uma indicação simples, de baixo custo, mas não deixa de ser muito importante e de ter a importância dela, sim. A gente sabe que a proximidade agora, principalmente do verão, as pessoas elas tendem a propiciar mais e usufruir mais as nossas praças. Então a gente gostaria sim, na questão da Praça da Matriz, que se faça assim um cercamento ali naquela área onde tem os brinquedos e tal, que tenha areia, e a gente sabe que os animais que estão soltos por aí, ou que as pessoas passam pelo seu local aqui, eles podem trazer sujeira naquela localidade ali, naquele espaço físico ali onde tem areia. Então isso pode causar alguma doença das pessoas, das crianças que porventura ocupam e usufruem daquele espaço ali para brincar, enfim, para se divertir naquele local ali. Então é bastante importante que se faça um cercamento. Acredito que o custo seria mínimo para fazer isso. E prevenção, a gente sempre trabalha na questão preventiva, então seria essa uma forma da prevenção de doenças naquela questão ali do cercamento da praça ali, onde tem os brinquedos, onde tem a areia. Claro que aquela praça ali a gente também já fez indicações, seria importante também a questão da iluminação pública também, uma maior iluminação pública também na praça ali, estava passando esses dias também à noite, também seria importante, uma reforma do parquinho ali e tal, enfim, né? Mas a princípio, começando por esse cercamento ali, seria bastante importante. E na medida do possível, claro, as praças, você tem
tem um projeto, tem um programa, um cronograma ali que a administração era para ter feito, mas em virtude de toda essa situação, enfim, atrasou. Mas a gente faz a nossa parte, é importante salientar e lembrar, sim, da situação, enfim, que se encontra aquela praça ali, que faz algum tempo, e a princípio, então, um cercamento ali no parquinho, para as pessoas usufruírem e brincarem na areia sem ter algum problema, seria já bastante significativo e importante. Era isso, presidente. Obrigado. Vereador Michael Morandi. Também considero importante a indicação, também já fizemos ela em outros momentos, mas também penso que o nosso parquinho e a nossa praça estão em condições deploráveis em alguns lugares, inclusive oferecendo risco às pessoas que estão caminhando. Eu já presenciei pessoas caindo tanto na parte de cima, na praça de baixo, e na parte de cima também na questão dos blocos. Ali realmente está um estado até perigoso. E na nossa questão do nosso parquinho, bom, acho que isso todas as bancadas, sem demérito a nenhuma, já comentaram sobre o nosso parquinho aí, sobre a falta até de segurança que ele apresenta nos brinquedos. E também, né, infelizmente, estamos em tempos que a chuva está escassa, mas quando chove bastante, se é para alguma criança ir brincar no nosso parquinho, que ela leve uma boia, porque quando chove bastante, é palmo de água que fica dentro desse parquinho ali. Então eu vejo que a importância, sim, de fazermos melhorias tanto no parquinho quanto nas praças, pois se formos oferecer algo para nossas crianças, que seja algo no mínimo decente e que tenha as condições mínimas para estar recebendo as crianças. Vereador César Menegato. Vereador Léo, sabe o que vai resolver os cachorros? Passar a carrocinha, sabe? Ajunta tudo aqueles cachorros soltos da cidade aí. Passa a carrocinha neles que já resolve o problema. Porque meio metro de cerquinha que vocês querem colocar, eles vão pular dentro, a mesma coisa. Agora o MDB que gosta de fazer asfalto, toca asfalto em cima lá que não vai ter mais problema. Põe asfalto em cima lá que as crianças pelo menos não vão mais pisar no meio do barro, o Michael lá que vai ter, e vão... Pá, pelo amor de Deus, aquele parquinho lá já está deplorado há 20 anos mais ou menos, gente. Tá louco? Aquilo lá não tem condições nenhuma. Que leva aquilo lá para uma criança brincar lá? É um passatempo? Meu Deus do céu, passatempo, aquilo lá já foi. Eu acho que tinha que ter sido feito muito antes isso daí. Muito mesmo, bem muito antes. Eu acho que nessa parte principal ali que a gente diz aí, das nossas praças ali, o melhoramento tinha que ter feito, há anos já. Mas a indicação vem, é o executivo que vai analisar ela de novo dentro disso daí. Vamos fazer o quê? A gente fica indicando, mas só perdemos tempo aqui porque o papel passa lá e passa por lá e acabou. Eu também queria colocar sobre a praça ali, acho que foi bom esse assunto colocado, mas assim, eu sei que essa administração estava com plano de fazer a reforma da praça, da avenida, as luzes, que foi muito comentado, mas assim eu vejo assim que devido à pandemia não foi feita as obras, mas também essa obra ia gerar muito barulho, poderia dizer, porque tinha pessoas contentes e pessoas a favor e também a não a favor. Mas era uma obra que, se não dava essa pandemia que nós passamos no município, ela ia ser concluída e era necessário o parquinho e a coisa ali tem que tomar uma providência mesmo. Vereador César Menegato. Vereador Disseu, com certeza tinham pessoas contrárias a mexer com a avenida, porque a avenida não tem buraco nenhum. Agora, a praça ali, o sistema elétrico que o vereador Léo comenta ali, é horrível, gente. Não tem luz nenhuma à noite. Quem quiser, é que a Nova Padua não tem índice de assalto nenhuma. Quem quiser, o assaltante é um lugar bom lá, porque é escuro. É escuro, pode ficar ali esperando ali que tu vai assaltar tranquilo. Mas o que o pessoal pedia era a reforma da praça. Agora, a avenida, que queriam mexer na avenida, isso não. Isso daí, com certeza, muitas pessoas disseram que não era para fazer essa reforma na avenida.
Vereador Cirino Marostica. Então, só para complementar mais umas palavras, que o colega Dirceu também falou, estava no plano do governo, se não dava essa epidemia e essa queda de receita. Até tem o projeto e tudo, e a praça era toda reformada e tudo como que precisava. Só que agora com a queda da receita ficou a desejar. Mas quem sabe o próximo, acho que vai ser uma prioridade que se faz necessário sim dessa praça aí ser reformada dentro dos padrões como que o povo de Nova Pádua merece, e que as crianças podem ir brincar tranquila e com os pais junto também. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 69 de 2020. Indicação 70 de 2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, seja alargada e patrolada a estrada do Travessão Leonel, iniciando na Capela até o final na família do senhor Adair Bianchim. Está em discussão esta indicação. Vereador César Menegato. Eu acho que não só até a família do Adair, eu acho que tem a outra família dos Bianchim também. Acho que nós não podemos fazer diferença, né, gente? Acho que tem a família do Proto Bianchim, fazer ali, né? Eu acho que já que está fazendo o serviço, faz até a última família, que é eles, a última família, tá? Se vocês quiserem colocar na indicação, vereador Léo, sinta-se à vontade, tá? Eu acho que a gente não pode, né, colocar, né, o Adair com certeza embala um monte de fruta lá no fundo, lá precisa de uma estrada ótima lá, com certeza o Bianchim que colhe o pêssego dele logo de baixo quer levar ali de cima, né? Então a gente gostaria que atendesse a todos. Vereador Evanita Vedana. Como falou o colega Wildo, ali a questão vão ter que sentar e conversar, né? Se a gente sabe aí alguma coisa, mas aí vão ter que sentar e conversar, porque nós que estamos aqui, a gente não pode fazer. Pode ajudar pedindo. Mas de poder se entender, eu acho que não. Aí, né, eu acho que daí eles aí vão ter que se entender aí para alguém vai ter que ceder, porque quando que lá em casa foi feito que fui alargada e fui feito o asfalto, ninguém pediu. Simplesmente lá fui tirado e não fui pedido, e a gente não reclamou. Porque hoje a gente está bem, né? Anos que está bem aí com asfalto e fui tirado e mexido em pareirais e tudo, né? Mas não são todos que acabam deixando mexer e sem, né, sem falar, sem... Então, era isso. Vereador Cirino Marostica. Não, e demais pessoas, só para complementar, colega vereador Ivanita, tu falou poucas palavras e, em certo sentido, tu disse tudo. Porque quando que foi feito o asfalto no Procuruçu, era eu secretário. A gente traçou e depois só dissemos passa lá e foi feito. Agora, se alguém não quer deixar passar, aí fica complicado todas as coisas. E se querem a estrada e não deixa tirar, aí como fica ruim também para a administração ou o secretário que quer fazer e para o outro também que é necessário a estrada. Bem que tu falou, precisaria entendimento entre até onde que vai a estrada e também aqueles que têm a terra que passa. Porque se não deixa passar, aí complica tudo. Era isso. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação.
Está aprovada por todos os vereadores a indicação 70 de 2020. Indicação 71 de 2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que realize a roçada na estrada vicinal que liga os travessões Paredes à divisa. Está em discussão esta indicação. Vereador Hildo Stangerlin. Acho que falei antes, acho que é muito importante realmente essa roçada. Não sei, o vereador Dirceu se passou lá e viu realmente que passaram realmente que dificulta um pouco, né? O importante é facilitar o trânsito nesta estrada, uma roçada, dois lados, porque senão as mata vai tomando conta. Então eu digo assim que realmente é importante que a gente toma esse cuidado, que não deixa muito crescer essa mata aí. Não é só essa aí, eu me refiro aonde que tem possibilidade, Secretaria de Obra que faça essa roçada. Vereador César Menegatti. Só para complementar, vereador Hildo, com certeza, essa é uma de várias que eu ia dizer que estão. E acho que eu tinha feito a indicação ano passado para que seja feito um calendário de roçadas, que a gente sabe que tem épocas que tem a roçada um pouco mais, tem as épocas que tem menos. Eu acho que isso dali era uma sequência, acho que, né, é uma ideia que a gente coloca dentro da Secretaria de Obras, né, para manter essas estradas sempre bem roçadas, né. Aí, uma estrada que tem uma acessibilidade boa, aí tu tem também, porque daqui um pouco, ó, aí vai acontecer o quê? O cara que vai patrolar a estrada, a capoeira está batendo na máquina, vai segurando, aí quando nota a estrada fica de 3 metros de largura. Ela fica, sim, porque vai deixando lá para trás, vai deixando para trás, quando nota você foi, né? É dentro disso daí, acho que as limpezas das estradas são fundamentais, gente. Dando estrada para o agricultor, eles agradecem. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 71 de 2020. Fica na mesa, então, para a apreciação dos colegas vereadores para as próximas sessões, o projeto de decreto legislativo número 03 de 2020 e o projeto de lei número 34 de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley Pilati, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e a todos que nos acompanham via Facebook. De início também, quero só fazer uma pequena colocação, né, e pedir também às pessoas que nos assistem, e neste caso, né, principalmente neste mês de novembro, né, Novembro Azul, então pedir encarecidamente aos homens também que sim, façam os seus exames, façam os seus acompanhamentos com o seu médico, para que, conforme diz aqui no nosso panfleto que nós vereadores temos em mãos, que é câncer, a informação pode salvar vidas. Então, né, que neste mês de Novembro Azul se façam todos os procedimentos para que nós estejamos precavidos com as futuras doenças, principalmente no caso do câncer, que pode ser, infelizmente, uma doença fatal. E também, eu acho que o vereador Dirceu levantou isso e eu concordo plenamente com o que tu disseste, vereador Dirceu, sobre os jovens ficarem na colônia. E eu acho que até as próprias indicações que foram feitas hoje referente à abertura da estrada são uma forma de conseguir atender aos jovens e às pessoas que estão no meio do rural, e também está dizendo que com certeza será dever dos próximos gestores ter esse olhar para que os jovens continuem nas colônias, para que as pessoas que hoje atuam nas colônias fiquem, que estejam trabalhando com a nossa agricultura, que hoje é o carro-chefe aqui do nosso município, e principalmente também, né, não podemos esquecer de conseguir incentivar os jovens para que fiquem também em Nova Pádua. Né, eu vejo que na questão da colônia temos que sim
por meio de incentivo, de subsídios, de seguros, como o vereador Dirceu falou, de menos burocracia, menos xaropice nas costas do agricultor. Com certeza uma conscientização sobre a tecnologia facilita para que os jovens e também os agricultores que estão no meio rural permaneçam continuando o belo trabalho que os nossos agricultores fazem no interior. E sobre também as aberturas de estrada, certamente, como as duas que foram indicadas nesta noite, a do Leonel e a Cioli, como outras que já foram indicadas por nós vereadores, como é o caso do Bara, Paredim, no Curuçu, lá na entrada do Pereira ali, que são realmente aberturas de estradas muito importantes. Primeiro, temos que sempre lembrar para a segurança das pessoas que estão trafegando no interior do nosso município. Há alguns locais que realmente, se tiver um cruzamento de um ônibus ou um caminhão, ou até mesmo de um carro e uma moto, como já aconteceu, e acidentes realmente bem graves, então a gente entende que sim, essas aberturas da estrada também tem que ser levada em conta a questão da segurança e com certeza também a questão do escoamento das produções que tanto temos e felizmente temos no interior do nosso município. E também falando de agricultura, certamente pedir novamente a São Pedro que mande uma chuva para a nossa região aqui da Serra Gaúcha, para o nosso município. Estamos em uma época muito delicada. Novamente, nossas açudes, a gente passa pelo interior do município e cada vez diminuindo. Então, eu acho que nós políticos também, ao invés de também pedir os votos, mas que peçamos também para que São Pedro, com nossas orações, com a nossa fé, mande uma chuva para que nossa cidade certamente garanta novamente as suas produções. E para finalizar também, já disse em outras oportunidades, como algumas questões, principalmente a forma como algumas pessoas fazem política aqui em Nova Pádua, realmente são questões que me deixam muito insatisfeitos, como algumas que estamos vendo nesta campanha eleitoral, principalmente como tentamos atribuir coisas a uns, a outros, citando, abre aspas, cru, Então, eu fico imaginando, eu também como um jovem, como vamos motivar os nossos jovens de Nova Pádua a participar do meio político? Se muitas vezes nós, grandes lideranças aqui do nosso município de Nova Pádua, às vezes fizemos deboche pela idade das pessoas. Então esse é meu desabafo e obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, primeiramente, minha fala vai de encontro à nossa situação, à pandemia que existe, que assola ali o nosso estado, o nosso país. Nova Pádua também sentimos que devemos sim ter uma preocupação dentro do nosso município, com as nossas pessoas. Hoje, o posto de saúde esteve bastante movimentado, segundo informações, várias pessoas passaram pelo posto de saúde se sentindo mal, passando mal, tendo sintomas assim, de gripais, enfim, e foram levadas então para fazerem os exames do coronavírus. Então isso é uma preocupação. A gente pede assim que na medida do possível as pessoas se cuidem, tenham a segurança, tomem os devidos cuidados, enfim, para que a gente não tenha e não consiga cada vez mais essa propagação desse vírus ali, que ele venha assim a acarretar uma questão ruim dentro do nosso município, Parece que a gente já tinha passado por essa situação tempos atrás, mas a gente vê que realmente agora essa questão do coronavírus ela se fortalece dentro do nosso município. Essa pandemia ele é bastante desagradável. A gente sabe sim que a administração, o posto de saúde vem fazendo o possível, então a gente fala porque a gente não quer
que as pessoas se contaminem. Essa é a questão. Então, todo cuidado a gente deve ter. Sabemos que cada um tem o conhecimento dessa questão e toma os devidos cuidados, sim, isso não se restringe, não se duvida, mas é importante enfatizar e colocar a questão do aumento dos casos dentro do nosso município, para os munícipes que estão nos assistindo, que não estão presentes aqui, saber da situação, que ela se torna preocupante. Então a gente quer sim que todos nós tenhamos uma saúde de grande eficácia para cada cidadão. E falando também a respeito das nossas indicações, primeiro eu falei da indicação do parquinho, agora me reporto a falar da indicação da abertura das estradas. Era importante, sim, o César sempre fala das aberturas das estradas, que é importante, César, tu reconhece, o MDB sempre se preocupou bastante e fez muitas pavimentações dentro do nosso município. Foram mais de, se não me engano, 30 quilômetros, toda a área central, mais toda a área urbana central do nosso município, toda a área do interior também, algumas partes, e foram muitas também. E quem faz bastante, algumas coisas sempre podem acontecer, sim, de ter que fazer alguma reforma, alguns buracos e tal. Mas é importante que isso a gente sempre se preocupou, e a gente está enfatizando bastante essa questão das estradas, e ela é qualidade de vida, ela é proporcionar aos nossos munícipes que tenham uma ótima trafegabilidade, e isso vai de encontro à nossa indicação também. Essa estrada do travessão Leonel, que se inicia, na verdade, na capela do travessão Leonel, ele se estende, César, não é até o Bianchim, porque o Bianchim ele dobra, seria até o Alcide Sonda lá embaixo, até o Alcide Sonda. Então seria importante essa abertura dessa estrada. Ela já vem uma demanda bastante grande pelos moradores, porque eu acredito que assim, como a administração sempre teve, nós temos que ter prioridades também nas estradas. Tu pega, por exemplo, nessa parte ali, existem as estufas, lá no próprio Bianchim, existem, não estufas, câmeras frias lá no Bianchim, existem câmeras frias lá no Sr. Alcide Sonda também. Então, essas prioridades nas estradas onde elas têm uma maior trafegabilidade de veículos automotivos, e principalmente que me refiro aqui, de caminhões, e que resultam para o nosso município uma receita grande com dar retorno ao nosso município, a questão de priorizar também ela se torna bastante importante. Todas as estradas são importantes, a abertura e as condições são muito importantes, onde passam os ônibus, enfim, todas. Mas existem estradas que realmente ali é uma demanda bastante grande já há tempo do Bianchim, que realmente é dificultoso. A prefeitura, na verdade, o município, ele tem o domínio de uma faixa onde ele pode sim colocar e traçar as medidas e determinar aonde passa a estrada. Então, a gente acredita que lá, na verdade, na Travessão Leonel, ali nessa questão dessa estrada ali, é importante começar, obviamente, depois do cemitério em diante, começar a abertura da estrada, mas ela é bastante importante e significativa. Digo, como todas as outras, mas essa ali realmente, pelo tráfego e pelas condições que vem sendo de trafegabilidade ali, o movimento que tem de caminhões, ela se torna uma prioridade, eu acredito dentro do nosso município. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador Illes Sangerlin. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, demais pessoas que aqui estão assistindo. Realmente, caro colega vereador Léo, eu não concordo fazer bastante para que deixe o problema. Eu acho que fazer pouco é bem feito, que tenha durabilidade. Então eu acho que é uma coisa assim que quando as pessoas querem fazer, é a mesma coisa que numa família. Quando tu quer fazer, dizer italiano, il passo più grande da gamba, se spacca. É isso ali. Nós temos que realmente analisar, não é fazer muito e mal feito. Fazer pouco e bem feito, que tenha durabilidade, porque isto gera mais despesa para o nosso município. Em vez de fazer asfalto novo, nós temos que consertar os asfaltos antigos. Também quero aqui dizer que domingo nós temos as eleições, aonde nós vamos escolher os nossos representantes desta casa e também do Executivo. Os que estão concorrendo
eu digo para eles que tenham uma boa sorte. São pessoas maduras, pessoas cientes daquilo que eles vão fazer. As pessoas que estão concorrendo, eu vejo nas pessoas de cada um a responsabilidade de fazer o melhor para o nosso município. Nós devemos sim olhar com bons olhos nas nossas pessoas e valorizá-las como elas são. Pelo trabalho, pela dedicação e por ter aceitado a concorrer a um cargo público. Acho que nós devemos sim, como paduense, como gente, nós, representantes do nosso município, valorizar a cada um de nós, sem distinções, sem falar se é jovem ou se não é jovem, porque tem pessoas que eu digo bem franco que não têm muita idade, mas são bem maduras. Mas também não são maduras demais, porque se são maduras demais, cai. Maduras que pretendem fazer um bom trabalho para o nosso município, que querem se dedicar e fazer para que o município cresça. Era isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas, hoje chegou o Edu, né? O Edu e o Éder, né? A PAI aqui hoje presente também, né? Edu agora fazendo a força ao Valmor que fazia esse trabalho, né? Éder, o pai, fazia muito esse trabalho, né? Edu, eu acho que agora sobrecai sobre ti essa responsabilidade, o que precisar dessa pessoa aqui, fique-se à vontade, tá, Edu? Bem, dentro disso, tu vê como é que as entidades participam, e a PAI recebeu 80 mil reais também de repasse esse ano aí, tomara que agora a próxima administração também consiga algo a mais, né? A gente sempre lutou por isso, e essas questões, né, vereador Hildo, de maduro, de cru, eu recebi de imaturo, né? Viu como é que é? Eu recebi de imaturo, né? Mas tudo bem, a política, ela é uma análise, e importante que temos 3 candidatos, importante, não só um, termos 3, aí a população está analisando muito bem, e ela vai ver todo o contexto de cada um. Porque ninguém começou sabendo tudo na política. Eu comecei não sabendo tudo, tá? E fui aprendendo, e estou aprendendo. Com humildade e responsabilidade, gente. Isso são 2 coisas importantíssimas. Humildade e responsabilidade. Porque a hora que eu sentei nessa cadeira, eu tive a responsabilidade e a humildade de entender o que cada um precisava e do que é o meu cargo como vereador. Certo? Isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. É a democracia, domingo é a democracia, é a escolha do povo paduense entre um, outro ou outro. E ponto final. Deu, gente, se escolheu um deles, ele é o prefeito, porque vai administrar agora 2021 a 2025 e ponto final. Deu? Não há esse negócio de, porque isso, porque aquilo lá. Não. Aí tem gente que acha que sabe tudo, né? Mas se sabia tudo, estaria indo em Brasília. E no tribunal lá, no portal da transparência, o último salário era 10.333. Tá? E se o Bolsonaro gostava mesmo, teria segurado lá. Eu digo isso. Porque deixou o nosso município. Deixou nós aqui. Nós ficamos nós sozinhos. E nós estávamos tocando para frente. De uma forma ou outra, a gente está tocando. E vai tocar. A gente vai tocar. Entra um, entra o outro, a gente vai apoiar e vai fazer a força. Essa é a política. Agora, achar problema de uma pessoa e da outra, meu Deus do céu. Isso aí não é política, gente. Isso é picuinha, tá? Picuinha é chamada a palavra, bem certa, picuinha. Cada um tem a sua responsabilidade dentro de um patamar, faça a sua campanha e ponto final. Se o César discorda de certas questões, é a minha opinião. Minha opinião como minha visão. E eu tenho uma visão de administração, de repente, com outras questões diferentes. A gente está pedindo alargamento das estradas lá, que a carreta não consegue nem passar ali no fundo, no Trevo Novo, gente. Já, os rodados já pintou tudo, os meio-fios lá, arrancaram até um vaso lá de flores lá. Aí a gente pede para largar lá a carreta, para ir carregar lá no Bianquinho a fruta, e tomo com ali o Trevo, que está uma situação
O motorista, eu estava entregando o peso, ele disse, a minha carreta tem que fazer um L lá no trevo, gente. Eu comi fora metade do pneu, ele disse. Nossa senhora, que situação. Esse é o ponto de vista. Eu via uma perimetral que ligava esse movimento aqui por fora do centro da nossa cidade, essas carretas. Eles não vão dar prejuízo para a nossa avenida, para o trevo. Eles vão circular por fora, vão puxar nossa fruta e vão andar para fora. Vão puxar nossa cebola, nosso alho, nossas coisas. Vão sair por lá, sem movimentar-se. A nossa avenida, infelizmente, é pequenininha. Não tem mais o que fazer, gente, dentro da nossa avenida. Agora, uma perimetral projetada com uma capacidade de fluxo de caminhões, de carretas, olha, essa tem que ser feita. Tem que ser feita. Essa era uma das minhas metas. Com certeza, como candidato, eu queria levar isso daí à ponta risca. Temos que fazer isso daí. E a educação, muitos pais me pediram, e aí eu disse ao prefeito, assinou a municipalização. Temos que ser cientes. O prefeito assinou a municipalização. E agora, vai começar as aulas, sim ou não? O que vai acontecer, César? Dentro disso daí, o que vocês vão... Eu disse, olha como é que está a escola Luiz Gelém. Olha como é que ela está. Está com mato alto assim, lá no parquinho, tá? Está um abandono geral. O governo do estado manda abrir a escola, mas você não tem nem funcionário para abrir a escola. E aí? Temos que pensar seriamente na educação, nessa mobilidade, porque os nossos jovens, senhor presidente, vão embora mesmo, vão embora. E Nova Palda, eu já comentei, vai ficar uma Nova Palda da terceira idade. Era isso, presidente. E domingo, não se esqueça de votar. Com a palavra, a vereadora Evanite Luz Avedana. Cumprimentando o presidente, cumprimentando a todos novamente e cumprimento o Éder, o Edu, que chegaram aí agora. Me inscrevi aqui novamente, comentar um pouco sobre a indicação aí, todos comentaram, do parquinho, uma questão assim, né, bem levantada, que se a gente for discutir, todos têm a ideia deles, mas é uma situação que ela tem que ter tomado uma medida assim urgente. A reforma vai ser difícil porque ela era projetada para ser feita. Então, devido à pandemia, vai ficar parada. Agora vai vir o verão, as crianças querem sair. As crianças não vão ficar dentro de casa. Onde é que os pais vão levar as crianças? Vão ter que ir no parquinho. Se não tem uma areia, a prefeitura vai ter que levar uma areia. Vão fechar os buracos. Chuva, eu acho que a previsão não é agora de muita chuva, então não precisa botar boia ali por enquanto. Então, acho que é mais interessante ali colocar uma areia e talvez fazer uma cerca ali para não entrar os animais, porque se não tiver... É que os cachorros não pulam os cachorros, mas os gatos pulam. Então, daqui a pouco... Mas né, o problema dos bichos é complicado. Então mas uma cerca maior, porque sem parquinho não dá para ficar. A cidade não pode ficar sem parquinho. As crianças não vão, né? Então é uma medida que tem que ser tomada o quanto antes. Mas era isso, eu queria mais, era um comentário, né, para ser feito, para ser esclarecido, né, era isso. Só isso, presidente. Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Boa noite a todos novamente. Michael, tu falaste muito bem, um pouco que eu tinha colocado antes.
aqui foi colocado pelo colega César, que tem muito mimimi na política, e se tivesse um pouco menos de mimimi sobre quando tu vai investir uma propriedade, por exemplo, fazer uma lavoura, o próprio açude, o pessoal, o jovem ficaria mesmo mais na colônia, que daí facilitaria um pouco. Aqui eu falei anteriormente que eu coloquei, só para explicar que eu não expliquei muito bem antes, sobre o que eu coloquei que eu não acho barato, que eu não acho caro o preço do litro de leite. O que eu quis dizer? Eu citei o leite, mas aqui eu poderia aceitar verdura, todas as coisas que vai no mercado, que vai para a prateleira dos mercados, que vem da agricultura. Por que eu quis citar isso? Eu coloquei, por exemplo, o leite. Porque se eu vou ampliar a minha lavoura lá em casa, eu vou ter um custo. Para fazer uma pastagem ou uma produção, eu vou ter o custo. Então, nesse custo aí, e ainda tem aquela história que eu coloquei anteriormente, mas tem um mimimi que não te deixa para tu ampliar a tua produção, então o pessoal desiste. Que nem que eu comentei o preço do leite, que eu coloquei que é mais vantagem hoje em dia, se tem, no meu caso, de comprar o leite do que ter minha vaca lá em casa e produzir. Eu acho muito mais barato, porque se botar tudo no papel, os custos, me custa mais barato. Então é por isso que nós temos que ver, só uma comparar, por isso que nós temos que ver que certas coisas que nós temos que deixar um pouco o mimimi no lado, porque senão todo mundo vai partir e vai na cidade e depois vai faltar alimentos. E que não vai demorar para acontecer isso aí. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, servidores desta casa. Cumprimento também hoje aqui presente o Edu, o Éder, o Dore e o Grilo, que são candidatos a vereadores, em especial os que estão nos assistindo em casa pelo Facebook. Eu queria dar que hoje foi comentado bastante da agricultura, dos nossos agricultores aqui de Nova Pádua. Primeiramente quero dizer com palavras, dar o parabéns a todos os nossos agricultores que últimos dias aqui nas andanças, assim, nas famílias. Quero dizer o parabéns para eles pela bela cultura, tudo bem cultivado e o capricho que tem os nossos agricultores. Tem pedaços de terra assim ampliados e bem cultivados. Por outro lado também, uns me disseram, como que aqui já foi citado nesta casa, que também de subsídio, até digo assim, Darley, o nosso presidente, que tu também é candidato para o executivo, se muitas leis têm que ser revistas a partir do ano que vem. Cito que nem eu já fiz nessa casa 2, 3 indicações também. Muitos pedem que fosse subsidiado também um tratorzinho pequeno para fazer as estradinhas embaixo dos pareirais, que ainda tem pareirais que não tem. E também o compressor de ar. Outra questão também que falaram sobre leis que deveria ser revista, propriedades assim que tem o filho e o pai. Eles gostariam de ter o subsídio porque diz tanto subsídio, tantas horas por propriedade, mas eles são separados, trabalham junto, mas cada um tem a parte dele. Até posso citar aqui que nem 2 casos, que nem lá no Bonito, a família do Agostinho Mascarello e tem o filho Felipe. Eles trabalham junto, mas cada um tem a parte dele. Outra também, o Cirilo Baggio, que tem o filho, o Ronei. E eles disseram assim, eles têm bastante terra e cada um tem a parte dele, só que trabalha junto. E quando que é para o subsídio, eles gostariam que, como que trabalham separado e cada um tem a renda deles, gostaria que também tivesse outra parte de subsídio. Porque eles trabalham
trabalham junto, mas é separado depois. Então, quando faz 30 horas, e vale porque é por propriedade. Aí eu gostaria que depois, o ano que vem, que fosse revista, e eu acho que como que tem separação assim da renda, teria o direito de mais horas extras, não, de mais subsídios nas horas. Mas aí depois é questão de rever essas leis aí. Outra coisa que aqui foi comentado na casa, César, concordo plenamente contigo. Você sabe que eu já aqui dentro desta casa eu devo ter feito 2 ou 3 ou 4 indicações da perimetral. Eu sempre estou insistindo e dizendo que uma prioridade da nossa cidade aqui, do nosso município, é a perimetral, que seja bem traçada e bem feita, que para futuramente que o tráfego pesado vai por fora da cidade. Como que nós aqui temos só uma rua central, avenida, e meio estreita também. E às vezes se vem carreta assim, se tem um carro estacionado que não é bem estacionado, tem curvas aí que é difícil, a carreta tem que olhar bem para passar. E outra, se futuramente vai ser feita a estrada ou a ponte, a Nova Roma do Sul, vai ter bastante movimento que passa por aqui. Se não tem a perimetral, vai ser muito difícil. Isso é uma prioridade grande para o futuro executivo nosso, que vai ser eleito domingo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada as explicações pessoais, fazendo minhas considerações também, com as informações que tivemos na sessão de hoje, fazendo um compilado de tudo isso, com certeza nós trabalhamos e trabalharemos ainda mais pela questão do escoamento da nossa produção, como vocês abordaram aqui. Temos ainda estradas no nosso interior que precisam desse alargamento das vias, temos demandas, principalmente em estradas onde passa o transporte escolar. Então, com certeza, isso deve ser sempre aprimorado e continuado, então, os alargamentos no nosso interior, dentro das possibilidades financeiras do nosso município, colocando o assunto que foi abordado hoje da permanência dos jovens na agricultura, um assunto muito debatido e que vai desde as questões familiares até as questões de sucessão da propriedade rural, de como isso vai acontecer. E dentro da nossa legislatura, nós revimos algumas legislações importantes para dentro das possibilidades do poder público estar incentivando certas culturas e certas produções no nosso município, como foi o caso da revisão da lei do PIDA, do Programa de Incentivo Avícola, onde hoje o município de Nova Pádua tem mais de 39 aviários, e dentro desses aviários, altos investimentos, como aviários climatizados, a instalação, a legislação que atualizamos também para questões de terraplanagem de estufas, que isso no aviário, desde a ampliação até reformas, e na questão das estufas também com as terraplanagens. E vendo a nossa situação atual da estiagem, com certeza, vereador Silvino, quando tu cita, a próxima legislatura terá um desafio, sim, de estar constantemente escutando os nossos agricultores e propondo revisões nas nossas legislações. A partir do nosso ponto de vista, com certeza, com essa seca que estamos passando novamente, maiores subsídios para a abertura e limpeza de açudes são fundamentais para um bom planejamento e um bom desempenho, para aumentar a produtividade e, consequentemente, para que os nossos agricultores tenham mais dinheiro em mãos para estar investindo nas suas propriedades. E como foi falado, o vereador César também, a nossa preocupação sim fica, em virtude da pandemia e do desemprego nas cidades também, nós, como poder público, temos que ter uma preocupação maior com a segurança do nosso interior e correr atrás, sim, de que aumente o efetivo da Brigada Militar no nosso município e que tenhamos mais segurança presente, porque sabemos do valor que temos nas nossas propriedades rurais e a preocupação que todas as famílias têm com a sua segurança. Conforme o que recebemos da Secretaria da Saúde,
e da assistência social do nosso município, pelo Odir Boniati. Então, no mês de novembro, a campanha do Novembro Azul, campanha de conscientização contra o câncer de próstata. Então, aos homens que tenham esse devido cuidado neste mês, que apesar da pandemia, que não deixem de fazer os seus exames de rotina para cuidar das demais áreas da saúde também. Então, essa preocupação também a Câmara estende a todos os munícipes paduenses. E agradecendo a presença do Éder, do Edu, do Dora, do Crilo, que se fizeram presentes aqui hoje também conosco, as pessoas que nos acompanham via Facebook também, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 9 de novembro de 2020. Boa noite a todos e uma ótima semana.